Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos ainda no dia 30 de setembro de 2016, estou gravando já o vídeo do dia 1º e só vou gravar o vídeo do dia 2 após o período eleitoral, para que eu possa já fazer uma análise do que aconteceu nas eleições municipais em várias partes do Brasil. Eu ainda vou tratar agora nesse vídeo de questões eleitorais, só que é um arremate, né? Aconteceram as últimas informações a respeito das eleições, né? Então, o que aqui no jornal Metro, do dia 29, já tem vereador? Já tem vereador? Eu faço essa pergunta sempre a vocês, e inclusive na rua eu cientista político, estou indo fazer a campanha entregando santinhos, né? Agora não vai poder mais, a partir de hoje, não se pode mais entregar santinhos. O que se pode fazer é colocar ainda numa caixa de correio, uma coisa assim, mas não se pode, aquilo que sobrou não se joga na frente do colégio, só para vocês saberem, tá? Se não fizerem isso, não colocarem em alguma caixa de correio, alguma coisa, porque tem gente que, por incrível que pareça, vai escolher vereador na caixa de correio. Em vez de ir pesquisar alguma coisa assim, conta com a sorte com aqueles que chegaram na casa dela e colocaram na caixa de correio. O cúmulo da preguiça, mas alguém, pelo menos escolhe alguém. Na última hora acontece muita gente fazer isso. E podia ter escolhido procurando pegar o material na rua das pessoas que querem entregar. Não, eu não voto aqui nessa cidade. Não, eu não vou votar em branco, vou votar nulo. Gente, pelo amor de Deus, preguiça mental, omissão, pura e simplesmente. Então aqui, aqui em Porto Alegre, nossos representantes na Câmara Municipal, vou trocar de luneta, porque para leitura eu tenho uma diferente. Nossos representantes na Câmara Municipal são 36 vereadores, vão ganhar em torno de 12 mil cada vereador, 985,39 aqui em Porto Alegre, tá? Por mês, para despesas, 14.959,31. É um custo de um orçamento da Câmara Municipal de Porto Alegre de 149,2 milhões. Porto Alegre tem neste ano 572 candidatos para 36 cadeiras na Câmara. É uma média de 15,8 candidatos por vaga. É quase um vestibular, né, gente? Só que um vestibular é assim, se você votou sempre no mesmo e não mudou nada na conduta e ele não te representou até agora, por que tu vai votar nele de novo? O ideal seria que oxigenasse sempre a cada eleição 100% de todos os políticos, mas a média não tem sido essa. Perfil do candidato: homem, 66%, tá? 390. Se declaram brancos, 77,1%, 455. Entre 45 e 49 anos, 15,9%, 94. Pessoas maduras. Ensino superior completo, 42%, 42,3%, 250. Advogados, é o que mais concorre, 7,2%, 43 deles. E casado, 41,1%, 243. Tá, esse é o perfil do candidato de Porto Alegre, né? Você pode votar em alguém que não seja dentro desse perfil, claro. Aqui o próprio jornal está dizendo: não vote em legenda para vereador. A mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 mudou a forma de eleger vereadores. O objetivo é reduzir o poder dos candidatos considerados puxadores de voto.
geralmente celebridades que puxam consigo candidatos menos votados. A partir dessa eleição, os candidatos a legislativo, vereadores e deputados devem registrar pelo menos 10% no coeficiente eleitoral, calculado pela divisão do número de votos válidos pelo número de vagas, assim mesmo que determinado partido tenha direito a mais de uma cadeira no momento da divisão das vagas. O candidato não será eleito se não alcançar 10%. Vocês entenderam isso? Aquela história do voto de legenda vai prejudicar os candidatos a vereador. Você não vai ter um candidato a vereador, ele pode ter uma votação maior e tudo, não é assim, mas ele pode não chegar ao poder, né, porque outros vão ter chance de chegar mais rapidamente ao poder por conta da questão do 10% de legenda. Tá? Então você tem que votar no candidato, no candidato a vereador. O ideal é isso. Essa é a situação. Isso porque mudou a legislação. Tá? E para prefeito, como é que ficou a situação? Aí eu pego o jornal e agora você decide. Né? Você decide. Então aqui em Porto Alegre tem 9 candidatos. No dia de hoje, dia 30. O que o novo prefeito vai administrar? 6,9 bilhões no orçamento em 2017. Uma população de 1,4 milhão de habitantes. 16,9 mil funcionários públicos. 33 secretarias municipais, 17 centros administrativos regionais, 45 unidades básicas de saúde, 98 escolas municipais, 1,1 mil quilômetros de via asfaltada, 826 mil veículos, 400 linhas de ônibus, 3,9 mil táxis, 8 parques, 625 praças, 2,1 mil toneladas de lixo diariamente. E você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Adeus a TV sem propostas. E isso é uma prática, gente. Isso é uma prática de todos os marqueteiros de campanha. Por quê? Por que acontece isso? Porque eles tratam o político como quem trata um produto qualquer. Eles vendem um político como quem vende um sabonete. Agora eu pergunto para você, você passa um político no corpo, exceto o esposa ou o marido de algum político, é difícil passar um político no corpo, ele não deve cheirar muito bem. Né? Mesmo passando perfume, a coisa não funciona dessa maneira. Então o que acontece? Você não quer comprar um político como quem compra um sabonete. Ele não é um produto qualquer, é um produto diferenciado, é alguma coisa diferenciada. Ele é tratado com marketing político. E o que está sendo utilizado nessas campanhas eleitorais que fizeram com que você pegasse nojo, ojeriza, asco de político, é que em vez de um cientista político tratar com marketing político as campanhas, os partidos políticos estão trazendo marqueteiros, pessoas da área do marketing, profissionais da área do marketing, para vender um político para você como quem vende um produto qualquer. E o que acontece? Acontece isso que você está vendo. São maus profissionais, são péssimos profissionais, são terríveis profissionais que estão fazendo no mercado esse tipo de trabalho para você. E aí você compra, você vê durante o primeiro turno, isso é um padrão. No primeiro turno você está vendo candidaturas sem propostas, programas de governo sem projetos, sem propostas, sem nada. E aí você não tem como escolher direito. Por quê? Porque não existe nada realmente forte, porque as pessoas estão focando só na imagem, na imagem, né? Vendem um produto como quem vende um sabonete. Né? E você não tem o que escolher. Aí chega no segundo turno, aí entram as propostas. E é uma proposta ou de manter a coisa ou de mudar a coisa. Proposta mesmo, realmente quase nada. Você se sente enganado, você se sente lesado e você não tem um PROCON para poder fazer um protesto
contra o estelionato eleitoral que está acontecendo nas últimas eleições. Como é que você muda isso? Mudando, oxigenando o poder, alternando o poder, botando políticos novos, oxigenando o poder. Tirando do poder aquelas pessoas que lá estão. Ah, mas agora é para Câmara Municipal, é para prefeito, não é para deputado federal e não é para senador. Não adianta fazer isso, Antônio. Adianta porque eles começam assim. Eles começam uma escalada de prefeito e de vereador. E depois vão para outros cargos. Então, se você não tiver agora a ideia de mudar esse pessoal, você não vai mudar daqui a 2 anos. Começa agora, estou avisando. É hora de você escolher melhor os candidatos que você está escolhendo. E não, se você só tem agora a oportunidade de fazer isso na sua caixinha de correio, faça. Pega lá na caixinha de correio e veja. Mas, por favor, não vote nos mesmos de sempre. Não vote em quem já tem poder. Oxigene o poder, alterne o poder. Quer um voto de protesto real? Alterne o poder, oxigene o poder. É isso, é simples. Vote em quem não tem mandato. Porque se você votar sempre nos mesmos, fazendo sempre as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente. Isso é física pura, gente. A ciência funciona desse jeito. Para você ter alguma coisa reconhecida cientificamente, você tem que fazer sempre a mesma coisa e sempre ter o mesmo resultado. Isso é ciência. E se você faz sempre a mesma coisa e espera um resultado diferente, então isso não é ciência, isso é outra coisa. Outra coisa qualquer. Burrice no geral, né? Porque a ciência funciona assim, não adianta você querer mudar a ciência. A regra da ciência é essa. É a norma, é o que constrói a sociedade, o que constrói a própria física. Se quer mudar, a física está errada, eu vou mudar a física. Só faltava essa, né? Isso até parece papo do grupo que estava no poder durante 13 anos. Né? Eu vou mudar a física, vamos mudar a física. Basicamente é isso. Né? Então o que a gente está querendo agora é simplesmente que você vá para a urna, porque ninguém é obrigado a votar. Vocês podem votar branco, pode votar nulo, pode se abster de votar, paga uma multinha e está livre. Isso aí é o que a maioria está dizendo a respeito disso. Só que acontece o seguinte, você é obrigado a ir votar. E mesmo assim, pagando essa multinha, você está livre. Tá? Só que, não quero nem pagar a multa. Bom, cara, tem logo para tudo. De 2 em 2 anos nós temos eleição no Brasil. De 4 em 4 anos nós temos alternância de poder. E aí você quer democracia sem se envolver? Você quer que as pessoas lhe deem tudo e você não quer se comprometer com nada. Você não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade. E quer ter um país que sirva a você. O nome disso é paternalismo. E você é um preguiçoso se você pensa dessa maneira. Você é o culpado do país estar nessa porcaria. E aí dizer que a culpa é dos outros? Não, é culpa tua. É culpa de quem cruza os braços e se torna preguiçoso. Tá? Omisso. É isso que você é se você faz isso. E não vou dourar pílula para, eu quero conseguir apoio, isso, aquilo. Não, não é essa a intenção. A minha intenção aqui é educar, é fazer, mostrar o que é correto, o que é certo. E pessoa que se omite não está agindo certo, não está agindo correto. Você não é obrigado a votar. Você é obrigado a ir votar. E lá você pode fazer a besteira que você quiser, só que não deve fazer. Porque se você quer um país direito, correto, você tem que fazer a sua parte. Não vai mudar o país fazendo besteira. Se você fez besteira durante o tempo todo e não mudou nada, por que não custa fazer o direito uma vez pelo menos na vida? Escolhe alguém responsável que não tenha poder e vota nessa pessoa. Oxigena o poder, alterna o poder. Alguém que não está naquele poder, alguém que não está naquele cargo. Alguém que tentou fazer alguma coisa, que mostrou algum trabalho, que fez alguma coisa pela sociedade, que tem iniciativa, que tem pelo menos boa vontade. E que tem pelo menos um mínimo de habilidade para poder chegar lá e fazer alguma coisa. Não adianta tu pegar e votar, querer, por exemplo, que um médico, né, construa uma casa. Ele pode até construir a casa, mas ele não vai ter as mesmas habilidades de um engenheiro, de um arquiteto. Por outro lado, tu não vai botar um pedreiro para fazer uma operação de vesícula.
Então tu precisa ter essa noção da realidade para tu poder fazer a tua parte. Vota em quem tem alguma habilidade, um mínimo de capacidade para poder fazer alguma coisa. Ou pelo menos um interesse, uma boa vontade mesmo de fazer essa coisa. Se não tiver a mínima habilidade, mas que pelo menos tenha muita boa vontade, muita determinação e queira aprender e que esteja disposto a fazer a sua parte. O mínimo. Tenha a boa vontade de dar um voto de credibilidade, um voto de confiança. É só amanhã. Amanhã tu vai ter que decidir isso. Faz a tua parte. Não espera que todo mundo te dê tudo de graça. Faz a tua parte. Essa é a minha última gravação antes da eleição. Tá? Eu não estou pedindo voto para ninguém especificamente. Só estou dizendo assim, ó, aprende a ser responsável pela democracia. Porque tu não vai, caso contrário, tu vai ter anarcocapitalismo, anarquismo, tu vai ter teoria do caos, tu vai ter conspiração, teoria da conspiração, tu vai ter tudo aquilo que tu está vendo nas redes sociais. Por quê? Porque tu te omitiu. É isso. Tá cansado disso? Eu também tô. Todo mundo tá. Mas é que com menos gente fazendo porcaria, a gente consegue fazer a coisa direito. Tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês a diferença do que vai acontecer agora no cenário eleitoral. Eu não tinha ainda mostrado para vocês a questão do cenário eleitoral de Porto Alegre. Então, para fazer o cenário completo, eu vou fazer a aproximação e vocês vão ver o que aconteceu dentro desse cenário. Aqui nós estamos no site UOL Notícias. O vice-prefeito e líder nas pesquisas vira alvo de rivais em debate em Porto Alegre. Aconteceu o último debate agora em Porto Alegre. Essa aqui é a pesquisa eleitoral recente, né, a última pesquisa eleitoral antes das eleições aqui em Porto Alegre. E estamos para 23 de setembro de 2016. Olha aqui, ó, última pesquisa eleitoral. E foi criada pelo grupo Ibope RBS. Então, o que nós vemos nessa nova pesquisa? Nós vemos que Sebastião Melo está com 29%. Nelson Marquesan Júnior e Raul Pontes estão empatados, tecnicamente, com 17%. Seguido de Luciana Genro, né? Luciana Genro está com 12%, Maurício Zedric 7%, e o resto do grupo está com 1% apenas. Brancos e nulos estão com 11%, e indecisos 4%. Esses 11%, os brancos e nulos e os indecisos de 4%, poderiam fazer com que algum cenário desses mudasse, e provavelmente farão. O que acontece? Há uma chance de acontecer de que Raul Ponte entre para o segundo turno junto com Sebastião Melo. Aí não muda nada mesmo, né? Porque o que acontece? Você optar por manter o que já existe há 12 anos no poder, que é o governo do PMDB com o PDT, ou colocar o Raul Ponte, que é o ex-governo nacional, né? Então, que ficou também 12 anos no poder quando esteve antes dessa mudança desse grupo do PMDB e do PDT. O que acontece? O PMDB e o PDT também fizeram parte da coligação com o governo do PT no governo federal. Então, é mais do mesmo nos dois casos. E como o Nelson Marquesan Júnior não foi muito bem nesse último debate eleitoral, ele não esteve tão bem, pode haver uma rejeição a ele, e de alguma maneira, ou uma redução da intenção de voto, e como ele é o voto válido de direita mais próximo, o que acontece numa situação dessas? Subiria Raul Ponte, cairia o Sebastião... cairia o Nelson Marquesan, e faria aquela dobradinha PMDB-PDT com o PT, ou seja, ou um ou outros, ou os dois seriam de esquerda ou centro-esquerda, né? Daria na mesma.
na verdade, seria a manutenção de poder daquilo que já existia. A única alternativa real de direita possível nesse momento para Porto Alegre, um voto válido, seria, como o Maurício de Zedric está um pouco afastado, está com um pouco percentual, ele está apenas 12%, não, 7%, a chance de Luciana Genro passar para o segundo turno é melhor até do que o Maurício. E mesmo que os votos indecisos e brancos e nulos fossem transferidos para o Maurício, dificilmente ele passaria para o segundo turno. Se essas pessoas que estão hoje indecisas ou estão com intenção de votar em branco, nulo, um negócio assim, votarem no Nelson Marquesan Júnior, a chance dele passar para o segundo turno aumentam consideravelmente. E no segundo turno, com tempo igual de televisão, rádio e TV, ele poderia disputar parelhamente com o Sebastião Melo e apresentar melhor seus projetos. Não seria, aí seria a direita, não seria a esquerda, contra o Sebastião Melo no segundo turno. Né? Então é a alternativa que haveria nesse sentido. Mas quem escolhe é o cidadão, quem escolhe é o eleitor. Então você vai ter que decidir agora aqui em Porto Alegre quem vai entrar. Se vai ser o PT para discutir com o Melo, ou se vai ser o Marquesan para discutir com o Melo. Voto útil neste momento da direita seria o Nelson Marquesan Júnior. Voto útil nesse momento da esquerda seria Raul Ponte. E manutenção do poder seria Sebastião Melo. Isso aqui em Porto Alegre. Então você que vai decidir no final. Essas são as últimas pesquisas. Antes da eleição daqui de Porto Alegre. E você que vai decidir, você que vai tomar a decisão. Né? Então, vote com consciência, vote com sabedoria, né? Escolha bem seu candidato, perceba, ou é manutenção do poder ou renovação do poder. Você quer renovar o poder pela esquerda ou você quer renovar o poder pela direita? A decisão é sua. Votar nulo, votar em branco, ajuda a manter no poder aquele que já estão. Né? Porque é menos votos na urna para tomada de decisão. Quanto mais voto válido, mais fácil fica para acontecer alguma alternância de poder, para um lado ou para o outro. Os votos em branco e o voto nulo acabam beneficiando que entre no poder, que entre para o segundo turno ou o PT ou o PMDB. A possibilidade de um voto de direita para voto válido seria só se os brancos e nulos, ou as abstenções, ou os indecisos votassem no Nelson Marquesan Júnior aqui em Porto Alegre nesse momento. Essa é a realidade. Muito obrigado pela atenção dispensada.